Olá, gente, tudo bem? Vamos apresentar uma temática da medicina do trabalho que é a respeito da toxicologia renal. Isso relacionada, às exposições ocupacionais. A referência para essa atividade é o Current. Pode passar o slide. Bem, eu inicio falando sobre um dado interessante, de que nos Estados Unidos, no ano de 2010, pouco menos de 600 mil pacientes foram tratados para a doença renal terminal, com um custo anual de mais de 47 bilhões de dólares. Isso é importante pontuar que de 2010 para cá, tanto o número de pacientes quanto os custos associados continuam aumentando a cada ano. Uma parcela desses pacientes, a etiologia da lesão renal nunca foi totalmente elucidado, E o diagnóstico das doenças renais de origem ocupacional raramente é considerado. Nos Estados Unidos, a verdadeira incidência de doença renal crônica secundária a essas exposições ocupacionais e ambientais não é conhecida, mas essas exposições, elas representam sim causas evitáveis de doença renal crônica. Em geral, a lesão renal ela vai consistir numa necrose tubular aguda. O quadro habitualmente vai ser dominado por manifestações extrarrenais, dessas exposições. E se houver uma recuperação dos outros sistemas orgânicos, a recuperação renal também é regra, no caso. A doença renal crônica ou a doença renal terminal, também chamada, podem ocorrer após várias exposições, Nesses casos, a lesão renal ela vai consistir habitualmente em nefrite intersticial crônica. E a nefropatia pelo chumbo é um excelente exemplo, que vamos tratar mais à frente. Mas lesões glomerulares também são observadas após determinadas exposições, como solventes orgânicos ou na silicose. Em geral, essas lesões ocorrem após exposições ocupacionais ou ambientais. São muito incomuns. Pode passar o slide. Bem, quanto ao tempo, ele vai distinguir a doença renal da aguda da crônica, Na aguda, o sedimento urinário, ele habitualmente é diagnóstico de necrose tubular aguda. As doenças renais crônicas associadas à exposição a certos agentes, como o chumbo, o cádmio, eles vão apresentar, na sua maioria, nefrite intersticial crônica, que vai ser caracterizada por uma proteinúria tubular e sedimento urinário, que geralmente carece de elementos celulares. Um sedimento urinário nefrítico vai sugerir uma lesão renal proliferativa e tem sido associada apenas a algumas exposições, como a solventes orgânicos. A síndrome nefrótica, ela vai ser caracterizada pela excreção de mais de 3,5 gramas de proteínas por 24 horas, edema e hipercolesterolemia, que também vai estar associada à exposição a algum metal pesado, incluindo o mercúrio. Pode passar. Bem, com relação aos estudos, para a gente realizar esses estudos, a gente tem que monitorar. Mas o monitoramento dos trabalhadores para essas pesquisas, esses estudos, para verificar os possíveis efeitos renais, ele é muito difícil, porque faltam testes sensíveis e específicos para a lesão renal propriamente dita. E a medida seriada de testes tradicionais, por exemplo, como a ureia-creatinina, que avalia a função renal, ela não é adequada, porque eles se tornam anormais quando a lesão renal já é bastante significativa. Os testes para estudo em adulto correlacionam-se com o local da possível lesão. Alguns desses testes vão detectar a possível presença da lesão glomerular, por exemplo, albumina urinária, lesão tubular proximal e lesão tubular distal. Esses testes, eles foram planejados, na sua maioria, para a detecção de lesão tubular renal precoce. O lado ruim é que o uso é limitado por vários fatores. Por exemplo, alguns são instáveis na questão de certos valores de pH urinário,
Outros retornam a níveis normais dentro de poucos dias após a exposição. E apesar da lesão renal e ainda outros, né, exibem uma acentuada variação interpessoal, certo? E o fato mais importante é que, diferente da microalbuminúria, que é capaz de antecipar o futuro desenvolvimento da nefropatia, da diabetes tipo 1, o valor preditivo dos testes mais novos ainda não foi validado. Então, são necessários realmente mais estudos para que isso seja elucidado de fato. Pode passar o slide. Bem, agora a gente vai falar da lesão renal aguda. Existem numerosas toxinas ocupacionais e ambientais que podem causar essa lesão aguda, né? Claro que habitualmente isso vai acontecer após a exposição a altas doses. Na maioria dos casos, essa lesão que se desenvolve é a necrose tubular aguda. Dentro de poucas horas, até dias após a exposição, essa necrose tubular aguda ela vai se manifestar como? Por uma redução do débito urinário na faixa de 500 ml ao dia, né, caracterizando a oligúria. E, de modo geral, o exame de urina ele vai ser diagnóstico dessa necrose tubular aguda, com a presença de células tubulares renais, presença de cilindros granulosos de cor marrom fosco e pouco ou nenhuma proteinúria, né, proteína presente. Normalmente, não é observada a presença de eritrócitos, leucócitos ou cilindros de qualquer tipo celular da necrose tubular aguda propriamente dita. E sua presença vai sugerir uma glomerulonefrite. Vão ocorrer também, nesse caso, elevações da ureia e da creatinina e anormalidades eletrolíticas. Na lesão renal aguda, os pacientes também podem necessitar de diálise até a recuperação da função renal. Depois de 1 a 2 semanas, a recuperação dessa necrose tubular aguda a gente vai observar por meio do início da diurese. E a hemodiálise e a hemoperfusão quase não desempenham um papel na aceleração da depuração das toxinas ocupacionais e ambientais. Pode passar. Agora a gente vai tratar com relação aos metais pesados, a lesão aguda renal causada pelos metais pesados. A exposição significativa a qualquer um desses metais divalentes, como crômio, cádmio, mercúrio e vanádio, é capaz de provocar uma necrose tubular aguda. Desses metais, o cádmio ele é o único encontrado no ambiente industrial em concentrações suficientemente altas para produzir essa necrose tubular aguda, digamos que com uma certa frequência, né, com uma frequência maior em relação aos demais. A exposição ao cádmio em quantidades tóxicas vai ocorrer por inalação, né? E a história clássica da exposição é de trabalhadores que trabalham com soldagem de metais banhados a cádmio. Então, esses soldadores que são expostos ao cádmio, eles vão apresentar tosse, distúrbio pulmonar progressivo, que levam à síndrome da angústia respiratória do adulto. A lesão renal vai ocorrer rapidamente na forma de necrose tubular aguda. E a exposição grave é capaz de provocar uma necrose cortical bilateral. Pode passar. Agora vamos para os solventes orgânicos. As lesões causadas por solventes orgânicos. No ambiente de trabalho, os pulmões são a via mais comum, né, de absorção desses hidrocarbonetos, que, quando inalados, eles passam rapidamente para a circulação pulmonar, né? A absorção transcutânea também é uma via importante de absorção desses solventes. Esses solventes têm como característica química serem lipofílicos e, portanto, eles se distribuem em maior concentração onde? Naqueles órgãos e estruturas que têm gordura, né? Gordura no fígado, na medula óssea, no sangue, no cérebro e nos rins. E aqui a gente tem a divisão desses solventes orgânicos em hidrocarbonetos halogenados e não halogenados, com seus respectivos representantes. Pode passar o slide. Eu vou falar bem aqui nesse slide sobre os halogenados, que temos o tetracloreto de carbono, que ele é usado como solvente industrial, né, base para a produção de hidrocarbonetos fluorados.
Antigamente era até utilizado como agente de limpeza doméstica. E o que é observado? Que após a exposição aguda, os pacientes geralmente vão apresentar confusão, sonolência, náuseas e vômitos. Pode ocorrer efeito irritante para olhos, né, mucosas, embora alguns trabalhadores eles permanecem assintomáticos, né, durante e após vários dias de exposição. E, seguido disso, eles vão apresentar essas queixas de vômito, dor abdominal, diarreia e, em alguns casos, inclusive febre. Os achados físicos isolados, né, eles podem ser compatíveis com o abdômen agudo, né, nesse estágio da doença. E muitos pacientes, eles são inadequadamente submetidos à laparotomia por essa razão. Isso é evidenciado na referência. E depois de 7 a 10 dias da doença, se observa um declínio do débito urinário, né, alcançando até mesmo o ponto de anúria. Geralmente, os pacientes com essa intoxicação por tetracloreto de carbono, eles vão exibir sinais de azotemia pré-renal, certo? Que ele vai ser demonstrado por uma baixa excreção urinária de sódio, né? E se não tiver um desenvolvimento da necrose tubular aguda isquêmica, essa azotemia pré-renal, ela pode melhorar após repressão do volume. E se a hepatotoxicidade for grave, o paciente também pode desenvolver uma síndrome hepatorrenal. Pode passar. Agora, os outros hidrocarbonetos halogenados alifáticos, né? Tem uma lista até grandinha aqui, que, no geral, eles são nefrotóxicos, né? Alguns em maior e outros em menor grau que o anterior, que é o tetracloreto de carbono. Temos o dicloreto de etileno, também usado como solvente, né, para óleos, gordura, cera, borracha. Ele é um pouco menos potente que o tetracloreto de carbono, como tóxico renal, mas ele causa uma toxicidade muito maior para o sistema nervoso central, né? O cloroforme, por sua vez, ele é o mais nefrotóxico do que o tetracloreto de carbono e provoca lesão nas células tubulares proximais. O tetracloroetano, ele também é solvente, né, um excelente solvente, mas é o mais tóxico dos hidrocarbonetos halogenados. O cloreto de vinilideno, ele também é usado na fabricação de plásticos, ele não é usado como solvente. A toxicologia dele é semelhante ao tetracloreto de carbono. E o etileno cloridina também é usado como solvente, como intermediário químico, né? Ele é muito mais tóxico que qualquer um desses hidrocarbonetos halogenados alifáticos. E, diferente dos outros, ele é facilmente penetrável na pele, inclusive absorvido pelas luvas de borracha. Pode passar o slide. Agora, eu vou pontuar sobre o segundo grupo, né, que é o de hidrocarbonetos não halogenados, né, como causa de lesão renal aguda. Temos o dioxano, né, que ele é incolor, é um diéter cíclico, ele tem um odor fraco, embora ele seja menos tóxico que os halogenados, a toxicidade dele é insidiosa, né? E grandes quantidades são inaladas sem sequer a pessoa perceber. Ou seja, a lesão ela se torna aparente dentro de várias horas ou dias após a exposição. A clínica, o paciente vai apresentar anorexia, náusea, vômito, icterícia é rara. E o débito urinário também diminui. Aí tem o tolueno, que tem vários relatos de lesão renal aguda associado à inalação do tolueno. Temos os derivados alquílicos de etilenoglicol, que os principais derivados deles são o éter monoetílico e o éter butírico, né? E o monometílico. Eles são bastante semelhantes, farmacologicamente falando. Eles podem ser absorvidos pela pele, pelo pulmão e também pelo trato gastrointestinal. São irritantes para a pele mucosa e depressores do sistema nervoso central. A clínica dele é cefaleia, sonolência, fraqueza, fala arrastada, visão turva. Próximo slide.
Aqui a gente tem o fenol dando continuidade, né? O fenol, que ele, o chamado também de ácido carbólico, pode ser absorvido pelos pulmões ou por via transdérmica. Ele provoca queimaduras locais, né? Também tem sintomas sistêmicos, como cefaleia, vertigem, salivação, náusea, vômito e diarreia. Na intoxicação grave por fenol, pode haver um aumento da excreção urinária de albumina. E os pacientes também podem apresentar hipotermia seguida de convulsão. Quanto ao pentaclorofenol, ele é usado como inseticida, como herbicida, também absorvido na pele. Ele provoca um estado hipermetabólico com hiperpirexia e colapso vascular, bastante tóxico. Tem um dado no livro do Current que ele mostra que quando os trabalhadores são reexaminados depois de 21 dias, né, que é geralmente o período das férias, a função renal retorna ao normal. Ou seja, quando expostos, eles vão apresentar uma sintomatologia, né? Passou o período das férias, que não estão expostos, a função renal retorna ao normal. E os dinitrofenóis e dinitroortocresóis, também usados como pesticidas e herbicidas. Foi relatado também a ocorrência de hiperpirexia fatal, nesse caso, e embora os pacientes eles desenvolvam a lesão renal aguda, não se sabe se isso representa um efeito direto dos agentes ou se é secundário às consequências metabólicas, né? Que no caso é a mioglobinúria. Pode passar. Boa noite, sou a Camille, vou continuar aqui falando sobre a lesão renal aguda causada por pesticidas não identificados. Então, falando um pouco sobre a exposição, patogenia e achados clínicos. Foram realizados estudos, né, em alguns trabalhadores agrícolas e que foi constatada a ocorrência de uma redução da TFG, que é a taxa de filtração glomerular, e também da reabsorção tubular de fosfato. Isso por conta, né, por conta da exposição a estes pesticidas. E tudo isso causava uma certa disfunção tubular proximal e leve, né? Então, ocorriam essas alterações da função tubular e da TFG, e associado também à redução do nível sérico, né, de colinesterase. Ou seja, isso tudo sugeria que os organofosfatos, eles podem ser responsáveis por essas alterações da função renal. Foi feito também outro estudo, né, em uns detentos na prisão do estado de Nova York, e onde esses detentos, eles receberam alimentos contendo carbaril, que é um pesticida. E esse pesticida, ele se assemelha, na verdade, aos organofosfatos, relacionado ao seu mecanismo de ação. E esses detentos, eles demonstraram, né, uma redução da taxa de filtração glomerular e também da reabsorção tubular de fosfato. Além desses que foram citados, tem também os mercuriais orgânicos, que são pesticidas, eles são utilizados também como fungicidas e estão bem relacionados também a esse efeito nefrotóxico. Isso por conta do aumento, né, na dose da excreção urinária de uma enzima chamada G-glutamiltranspeptidase. Então, foram relatados, né, essas causas devido à exposição por pesticidas não identificados. Pode passar. Falando agora sobre a lesão renal aguda causada pela arsina. A arsina, ela é um gás pesado e é a forma mais nefrotóxica de arsênio. Ela vai ser produzida pela ação de ácidos, né, em arsenicais e principalmente, né, durante operações do processamento de carvão ou metais. A exposição a esse gás, né, pode ser de forma insidiosa,
ou até mesmo, né, uma operação tão simples quanto vaporizar água sobre escórias de metais para liberar essa arsina. E em relação aos achados clínicos, ela é principalmente hemotóxica e ela atua também como um potente hemolítico após a exposição aguda ou crônica a esse metal. E assim, os primeiros sinais que, que demonstram de envenenamento consistem em mal-estar, cólicas principalmente abdominais, náuseas e vômitos. E tudo isso pode ocorrer imediatamente ou depois de um período, por exemplo, de um dia, de até 24 horas. E falando agora sobre o tratamento e prognóstico, né, em relação a essa lesão aguda causada pela arsina. Pode causar, né, o desenvolvimento de necrose tubular aguda e a recuperação dessa necrose, ela induzida pela arsina, ela pode não ser completa. E há evidências de que podem ocorrer também uma nefrite intersticial residual. Pode passar. Sobre a lesão renal aguda causada pelo fósforo, a nossa referência, o Curry, ele não exemplifica muito bem, porém, a ingestão de apenas alguns miligramas de fósforo amarelo pode produzir a necrose hepática ou necrose renal aguda, e a exposição crônica pode resultar em proteinúria, embora o rim ele não seja o principal órgão afetado pelo fósforo. Pode passar. Em relação agora à nefropatia endêmica dos Balcãs e epidemia de doença renal crônica da América Central. Essa doença renal, associada a uma exposição ambiental, é chamada de nefropatia endêmica dos Balcãs, que é a NEB. Ela é considerada uma forma de nefropatia induzida pelo ácido aristolóquico. E ela foi descrita pela primeira vez como sendo uma nefropatia intersticial associada a tumores do trato urinário, né? Então, ela é uma doença endêmica, principalmente nas áreas rurais, e vai acometer predominantemente os trabalhadores rurais, né? Na faixa etária de 50 a 60 anos de idade, e geralmente não acomete as crianças. Os pacientes com essa nefropatia, eles podem apresentar anormalidades da função tubular, incluindo acidose tubular renal, glicosúria, hiperuricosúria com também hiporuricemia. Mas nem todos os pacientes com a doença renal crônica, ela pode progredir para uma patologia mais grave em relação ao sistema renal. E era isso. Pode passar o slide. Pronto, então vou continuando, Mariana, falando sobre a nefropatia induzida pelo ácido aristolóquico e a nefropatia por uso de analgésicos. Né? Então, assim, essas duas nefropatias, elas são manifestadas comumente com nefrite intersticial crônica. Né? Então, com relação à nefropatia pelo ácido aristolóquico, esse ácido, ele é normalmente encontrado em medicamentos usados para emagrecimento, né? Assim, no livro ele não detalha muito sobre isso, né? Mas ele fala só que a maioria dos medicamentos que são usados para redução de peso, ele contém esse ácido, né? E com o uso contínuo, né, dessas medicações que possuem esse ácido, as pessoas podem desenvolver as nefropatias, no caso a nefrite, né? Com relação ao uso do analgésico, né,
as principais lesões que eles podem causar, primeiro, é a lesão renal hemodinâmica, né, que é após perda da vasodilatação arteriolar aferente, mediada por prostaglandinas, que leva à vasoconstricção arteriolar aferente em pacientes com depressão de volume pré-existente, né? O segundo tipo de lesão é a renal aguda, secundária, nefrite intersticial aguda, que é habitualmente acompanhada de proteinúria na faixa nefrótica, né? Então, essas duas lesões, elas são reversíveis, né? Até a interrupção do agente agressor, né? No caso, deixar de tomar o analgésico. E no caso, a terceira tipo de lesão é uma lesão papilar, né, que ela não é reversível e que ocorre depois de muitos anos do uso do analgésico, né, em altas doses. Então, são 3 tipos de lesões que podem causar. Com relação à doença renal crônica causada pelo chumbo, né, embora o chumbo orgânico, que era muito usado no passado como aditivo para gasolina, não seja tão nefrotóxico, seus produtos, né, de combustão são, né, que são os derivados. O chumbo ele pode ser absorvido pelo trato gastrointestinal, pelos pulmões. A absorção gastrointestinal é de aproximadamente 10% nos adultos e 50% nas crianças. E dentro de 1 hora, após a sua absorção intestinal, o chumbo concentra-se nos ossos, em 90%, e nos rins. E a meia-vida biológica varia de 7 anos a várias décadas. E a apresentação clássica da nefropatia por chumbo consiste numa doença renal crônica, acompanhado de uma história de hipertensão e de gota. Então, o diagnóstico da nefropatia por chumbo, né, também deve ser considerado em pacientes com doença renal crônica e proteinúria de baixo grau, mesmo na ausência de gota ou de hipertensão. Então, no exame de urina, né, revela uma cruz a 2 cruzes, porém é normal sobre os demais aspectos, né, sem células ou cilindros celulares. E também através da coleta da urina de 24 horas, né, que apresenta proteinúria fora da faixa nefrótica, né, de 1 a 2 gramas, e também através da sonografia dos rins com frequência, né, que revela pequenos rins, né, diminuídos e contraídos. E também tem a biópsia renal, que revela atrofia tubular inespecífica, fibrose intersticial e infiltrados inflamatórios mínimos, e as alterações arteriolares são indiscutíveis, né, nas necroses. Com relação ao tratamento, né, para pacientes com nefropatia por chumbo, o tratamento consiste em injeções contínuas de EDTA 3 vezes por semana, com a meta de normalizar o chumbo quelado urinário. E entre pacientes com doença renal crônica não diabética e exposição a baixo nível de chumbo, o tratamento é mantido com infusões intravenosas semanais de 1 grama de EDTA, até observar uma redução de chumbo quelado urinário para valores abaixo de 60 miligramas. Com relação à doença renal crônica causada pelo cádmio, o cádmio, que é encontrado principalmente como sulfeto de cádmio em minérios de zinco, chumbo e cobre, acumula-se com a idade e nos seres humanos apresenta uma meia-vida biológica de mais de 10 anos. Entre 40% e 80% do cádmio acumulado é armazenado no fígado e nos rins, do qual 1/3 apenas nos rins. O cádmio também é um contaminante da fumaça de tabaco e, na ausência da exposição ocupacional, o acúmulo é substancialmente maior em fumantes do que em não fumantes. A exposição industrial ocorre principalmente por meio de alimentos, em apenas 25% do cádmio ingerido que é absorvido. Nos eritrócitos e nos tecidos moles, o cádmio liga-se à metalotioneína, que é um polipeptídeo de baixo peso molecular. Então, esse complexo que é formado cádmio
com a metalotineína é filtrado no glomérula, sofre endocitose no tubo proximal e é posteriormente degradado nos lisossomos. Então, os efeitos adversos do cádmio sobre o tubo proximal são provavelmente mediados pelo cádmio não ligado, que pode interferir nas enzimas dependentes de zinco. E os rins e os pulmões são os principais órgãos-alvo da toxicidade desse cádmio, né, após exposições crônicas a baixas doses. Deve suspeitar de toxicidade renal do cádmio em pacientes com proteinúria de baixo peso molecular, cálculos urinários, múltiplas anormalidades tubulares e concentrações urinárias de cádmio superior a 10 mg da creatinina urinária. Não existe tratamento definitivo, visto que nenhum agente quelante é eficaz na remoção do cádmio no corpo. Deve-se iniciar um tratamento de suporte, com a remoção da fonte de exposição e o tratamento da osteomalácia quando é presente. Bom, dando continuidade, aqui quem está falando é a Alina, e eu vou falar agora sobre a doença renal crônica causada pelo mercúrio. Falando um pouco sobre a exposição, o envenenamento por mercúrio laboral, ele vai resultar de uma forma habitual da inalação de vapores desse metal. Embora se tenha relatado já a ocorrência de toxicidade, mesmo após a exposição a óxidos de mercúrio, cloreto mercuroso, né, e acetato fenilmercúrico, além de que também a exposição ao óxido mercúrico e também pesticidas contendo mercúrio. O mercúrio divalente, ele é altamente nefrotóxico e ele, quando ingerido, ele vai se acumular no túbulo proximal e vai provocar uma lesão renal aguda, mesmo em doses baixas, de apenas 1 miligrama por quilo. Então, a gente vê aí que ele é bastante nefrotóxico. E embora vá ocorrer essa necrose tubular aguda após a administração do cloreto mercúrico, essas exposições elas vão ocorrer de forma rara, ou até mesmo elas podem nem ocorrer na área laboral. A gente pode destacar que existem duas formas de doença renal resultante dessa toxicidade pelo mercúrio. São elas a necrose tubular aguda e a síndrome nefrótica. Já foi relatado nos estudos que em seres humanos foi observado o desenvolvimento de uma necrose tubular aguda após a ingestão de 0,5 gramas de cloreto mercúrico. E nos estudos, nas pesquisas, nos ratos, o cloreto mercúrico ele foi usado rotineiramente para produzir um modelo experimental de necrose tubular aguda, no caso, né? Houveram também relatos de casos esporádicos de síndrome nefrótica após a exposição do mercúrio. E esses casos, eles consistiram em reações idiosincrásicas e também alguns estudos laborais, eles não foram capazes de encontrar uma associação entre a ocorrência de proteinúria e a exposição do mercúrio. Relataram também ocorrências de nefropatia membranosa, depósito de anticorpo antimembrana basal glomerular, além de também doença por lesão mínima, após a exposição a esse elemento. O cloreto mercúrico, ele foi capaz de induzir, na verdade, uma nefropatia membranosa em certas cepas de ratos nos estudos. E antes do desenvolvimento dos depósitos imunes na membrana basal, foi observado na nefropatia membranosa que inicialmente existe a ocorrência de glomerulonefrite autoimune com depósitos lineares de imunoglobulina, no caso IgG, e ao longo da parede dos capilares glomerulares. Mas não houve hemorragia pulmonar observada na síndrome de Goodpasture e a ativação das células B
policlonais dependentes das células T, elas foram responsáveis por esses depósitos de IgG. Também nos seres humanos foi observado que a remoção da exposição ao mercúrio, ele pode ser uma forma de vapores ou injeções, ele resultou em uma regressão da proteinúria nos modelos murinos, né, no caso. Como é que a gente faz o diagnóstico dessa doença renal causada por mercúrio? Clinicamente, os pacientes com necrose tubular aguda, eles habitualmente manifestam sintomas extrarrenais da toxicidade do mercúrio. E quando se obtém uma história de exposição ao mercúrio, quando o paciente já chega lá na anamnese e ele expõe que teve esse contato com mercúrio, o diagnóstico da necrose tubular aguda, em consequência, né, dessa toxicidade, ela fica bastante acessível, ela fica até mais fácil, né, para o profissional que vai fazer esse diagnóstico. Mas, por outro lado, é mais difícil atribuir a doença glomerular, como a nefropatia membranosa, sem haver esse relato de exposição ao mercúrio, né? Embora as concentrações elevadas do mercúrio no sangue, na urina, elas sejam compatíveis com a exposição significativa, a gente pode perceber, os estudos relatam que essas concentrações, elas não têm correlação alguma com a presença de doença renal. E foi descrito que a resolução espontânea da proteinúria após a remoção da fonte de exposição ao mercúrio, ela é altamente compatível com doença glomerular mediada por mercúrio. E como é que a gente faz o tratamento dessa intoxicação por mercúrio? O tratamento, ele é feito na base de remover a fonte da exposição ao mercúrio e também efetuar uma quelação desse mercúrio com agente parenteral. Esse agente parenteral pode ser o BAL ou então o DMSA. O BAL, ele vai ser administrado numa dose inicial de 5 miligramas por quilo, através da via intramuscular, e vai ser seguida de uma dose de 2,5 miligramas por quilo, que vão ser feitas 2 vezes ao dia no decorrer de 10 dias. Já o DMSA, ele é administrado em dose oral, 10 miligramas por quilo, vai ser feito a cada 8 horas e também vai ser feito durante 5 dias. Nos casos graves da toxicidade por mercúrio com lesão renal aguda e anúria, já foi relatado, está em literatura, que o uso de hemodiálise, que já houve, né, o uso de hemodiálise com infusão prévia de DMSA. E essa infusão, ela vai aumentar a remoção do mercúrio inorgânico. Pode passar, por favor. Já a doença renal crônica causada por berílio, a exposição é feita através do berílio com o ser humano, né? Já o berílio, ele é encontrado na fabricação de lâmpadas fluorescentes, cerâmica, fabricação de tubos eletrônicos, como também na fundição de metais. Então, o trabalhador, ele vai ficar bem exposto, o trabalhador que faz a área laboral da produção desses artigos que eu citei, ele está bem exposto ao berílio. E devido à pouca absorção pelo intestino, a inalação, ela vai ser a principal via de entrada do berílio no corpo. Quais são os achados clínicos que o profissional vai detectar no paciente? A principal manifestação da berilose, ela vai consistir numa doença granulomatosa sistêmica, e essa doença ela vai acometer principalmente os pulmões, mas ela também vai atingir os ossos, o fígado, a medula óssea, os linfonodos, bem como outros órgãos. A lesão renal, ela não vai ser descrita como um achado isolado na beriliose. Ela sempre vem em associação a outras formas de toxicidade. Nos rins, essa beriliose, ela pode produzir granulomas e também vai produzir fibrose intersticial. A nefropatia por berílio, ela está muito associada a cálculos no trato urinário e a
hipercalcinúria. A litíase renal, ela vai ser um achado comum na beriliose e ela vai ser observada em 30% dos pacientes. Já os níveis de paratormônio, na beriliose, eles vão estar diminuídos e o suposto mecanismo da hipercalciúria, ela vai consistir no aumento, né, da absorção de cálcio por meio do intestino, semelhantemente do que é observado na sarcoidose. Já a hiperuricemia, ela foi descrita como característica da nefropatia por berílio. Vai ser um achado encontrado aí nesse paciente. Já a doença renal crônica causada por urânio, existem poucos relatos na literatura falando ao certo que o urânio é responsável pela ocorrência significativa de doença renal relacionada ao trabalho, né, nos seres humanos. O urânio, ele é capaz de causar lesão renal aguda em modelos experimentais e as alterações patológicas causadas por ele são compatíveis com a necrose tubular aguda. Foi feito um projeto em Manhattan e nesse projeto ocorreu necrose tubular aguda nos homens que trabalhavam na produção da famosa bomba atômica. Mas existem controvérsias, né, quanto à capacidade do urânio de causar doença renal crônica, como eu já havia falado. E embora estudos anteriores de veteranos da Guerra do Golfo que foram expostos ao urânio e também de trabalhadores que numa usina que existia de refinação do urânio, eles tenham revelado um aumento na excreção urinária de microglobulina, os estudos, na verdade, eles não documentaram um declínio da função renal. E os níveis urinários de beta-2 microglobulina, eles ainda estavam dentro da faixa normal. Então, não foi ainda constatado ao certo se o urânio é responsável pela ocorrência significativa de doença renal relacionada ao trabalho. Obrigada, pode passar. Pode passar. Então, vou dar continuidade. Sou Adriana, falar sobre doença renal crônica causada por silicose. A silicose é uma forma de pneumoniose associada à exposição pulmonar acílica. A possível associação da sílica com a glomerulonefrite é sugerida por estudos em animais, estudo de caso controle e vários relatos de casos. Os casos relatados de possíveis doenças glomerular associadas à sílica incluem a proliferação glomerular ocasionalmente com crescente depósitos subendoteliais e membranosos e degeneração tubular. Pode passar. Pode passar. Temos também a doença renal crônica causada por solventes orgânicos. Essa exposição em muitas indústrias que se utiliza tintas, desengordurantes e combustíveis, incluindo as indústrias petroquímicas e aeroespaciais. É evidente que essa exposição a altas doses de solvente pode resultar em lesões renal aguda, em consequência de necrose tubular aguda, e evidências e substâncias sustentam que a exposição a solvente está associada ao desenvolvimento de glomerulonefrites. São necessários certos fatores do hospedeiro para o desenvolvimento dessa reação idiosincrásica. Essa reação é que alguns pacientes, de forma rara, são bem sensíveis a algumas substâncias. Pode passar. Aí temos também agora a doença renal crônica causada por disulfeto de carbono. O disulfeto de carbono é usado na fabricação de rayon e pneus de neoprene. São relatados vários distúrbios renais, com arteriosclerose acelerada. Esta pode afetar a circulação renal e resultar em distúrbios renal, como hipertensão, proteinúria e insuficiência renal. Os efeitos renais do disulfeto de carbono provavelmente são o resultado direto de seu efeito aterogênico e não estão relacionados com a nefrotoxicidade direta. Então, esse foi nosso trabalho sobre toxicidade renal. Obrigada.